Fala galera, vamos com as análises para hoje. Hoje, quarta-feira, dia 6 de junho. Antes, vamos conferir a rodada de ontem. Ontem poucos jogos. Na Suécia, o GF contra o Helsingborg. A gente sugeriu um 2-1, a vitória do Helsingborg fora. Ou então um jogo de ambas marcam. O ambas marcam rolou. O jogo foi 1-1. A vitória seca do Helsingborg não rolou. O segundo jogo das análises foi o Cerro do Paraguai contra o Guarani. A gente sugeriu 3-1. O jogo foi 2-1. Foi quase. Mas vitória da casa, beleza. Vitória da casa, beleza. Acima de 2,5, beleza. Eu queria dar só um exemplo pra vocês, assim, por exemplo. Foram 4 sugestões, né? Dá pro cara fazer 2 duplas. Suponha que o cara tenha colocado aqui vitória seca do Helsingborg com acima de 2,5. Essa cotação aqui, 1,80 vezes 1,65. Paga 2,97 o valor apostado. E o cara fez uma outra dupla botando ambas marcam do Gefle com a vitória da casa do Cerro. Que é essa outra dupla aqui, de 1,70 vezes 1,75. Paga 2 vezes 97 o valor. Se você tiver apostado 10 conto aqui, só pra ficar fácil a conta. Eu apostei 20 conto, 10 conto nessa dupla e 10 conto nessa dupla. Eu apostei 20 conto e ganhei 29. Na pior das hipóteses, cara, com um head, você ganhou 50% da stake. 50% do valor apostado você ainda ganhou, você apostou 20, ganhou 29, metade dos 20, 10 conto. Vamos lá. Na consultoria foi legal, queria mandar um abraço pro Ayrton, queria mandar um abraço pro Vinícius, cara. O Vinícius é estrategista, jogador de pôquer. Ele tá num torneio em Barcelona, se eu não me engano. Ele mandou uma foto hoje de manhã. O Vinão tá batendo bonito os bilhetes. Participa com a gente faz tempo já. Se você não participa com a gente, cara, tô com uma promoção legal pra consultoria. É o seguinte, independentemente do pacote que você feche, ou semanal ou mensal, você vai receber as análises grátis normais até a Copa do Mundo, até o início de Rússia e Arábia Saudita, dia 14, né? E esses dias todos você recebe grátis. O seu pacote só vai começar a contar a partir da estreia da Copa. Sei lá, o cara fechou um semanal hoje. Pô, Thiago, eu quero só uma semana pra testar. Não tem problema. Hoje é dia 6, você recebe as análises dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Normais esses 9 dias. E sua semana, o seu pacote só vai começar a contar na estreia da Copa do Mundo. O mensal é a mesma coisa. O cara ganha todos os dias e usa o mês inteiro da Copa, até o dia 15 de julho na final. Bom, vamos lá para as sugestões de hoje. Tem meu WhatsApp aqui embaixo, quem quiser me chama. Eu vou de Cerro de novo, mas agora não é Cerro do Paraguai, é um Cerro do Uruguai. É às 15 horas a rodada de hoje, tá, galera? Deixa eu sair da frente aqui. 15 horas. Eu fiz a triplazinha do Uruguai, o torneio intermediário do Uruguai. O Cerro contra o Racing de Montevidéu. O Cerro jogando em casa tem 1 vitória, 2 empates, não perdeu. Marcou 5 gols, tomou 4. Tá 13 jogos sem perder o Cerro. Ele marcou 1 gol nos últimos 14 jogos que ele disputou. 14 partidas que ele jogou, tem gol do Cerro. Contra um Racing, cara, que tem 1 vitória e 1 derrota fora de casa. Marcou 1 gol e sofreu 5. Porra, o cara com 1 vitória e 1 derrota. Marcou 1, sofreu 5, ele ganhou de 1-0 e tomou de 4-0. O Racing só tem 1 vitória nos últimos 6 jogos fora de casa. Em 9 dos últimos 13 jogos do Racing fora de casa, ele marcou 2 ou mais gols, cara. É um time que faz gols também. Em compensação, tem 1,8, quase 2 gols de média sofridos fora de casa. Eu acho que o Cerro ganha esse jogo, ou então um jogo acima de 2,5. Eu vou de 2-1 pro Cerro esse jogo contra o Racing às 15 horas no Uruguai. O segundo jogo das análises também pelo Uruguai, também pelo torneio intermediário, também às 15 horas. O Danúbio enfrentando o Nacional líder lá do campeonato. Em 8 dos últimos 10 jogos do Danúbio, independente de casa e fora, hein, Sebastião Carioca, essa é pra você. Agora toda vez que eu frisar, vou lembrar de tudo. Em 8 dos últimos 10 jogos disputados do Danúbio, ele marcou gols. Em 10 dos últimos 10 jogos do Nacional, ele marcou gols. Vocês vão ver que é muito maior que isso a média do Nacional. Tem 1 vitória e 2 derrotas jogando em casa o Danúbio. Tem 2 vitórias e 1 empate, invicto fora de casa o Nacional, não perdeu. Em 8 dos últimos 12 jogos que o Danúbio disputou, ele fez 2 ou mais gols, cara. Ele marcou 2 ou mais gols em 8 dos últimos 12 jogos. 70% dos jogos que ele disputou, ele marcou 2 ou mais gols. Ele tem 4 gols marcados e 5 sofridos em casa. E em 5 dos últimos 7 jogos, 2 ou mais sofridos. Ou seja, em 8 dos últimos 12, ele marcou 2 ou mais gols, 2, 3 gols. E em 5 dos últimos 7, ele sofreu 2 ou mais. É um time que tá gols, né, mano? Aberto demais. Tá 15 jogos sem perder o Nacional. Em 7 dos últimos 9 jogos do Nacional, ambas as equipes marcaram. Ele ganha, mas também concede muitos gols. Agora essa média é foda. Em 29 dos últimos 29 jogos dele, ele marcou gol fora de casa.
Nas últimas 30, né, 29 partidas que ele fez fora de casa, o cara fez gol, né, um visitante enjoado Nacional. E eu vou em gols, cara. Eu vou no ambas marcam a 1,83 e um acima de 2,5 a 1,72, mas eu acho que o Nacional ganha esse jogo. Eu vou de 2-1 pro Nacional. E o terceiro jogo das análises, também pelo torneio intermediário do Uruguai. Esse aqui é, meu Deus do céu, puta que jogo ruim da porra. O Liverpool contra o Rampla. O Liverpool, em 9 dos últimos 10 jogos, ele tomou gol. O Rampla tomou gol em 10 dos últimos 10 que ele fez. O Liverpool, puta que pariu, tem uma vitória nos últimos 6 jogos. Em 13 dos últimos 13 jogos, o Rampla sofreu gol. Em compensação, jogando em casa, o Liverpool tem um gol ou mais marcado nos últimos 16 jogos, cara. Eu vou tirar essa aqui. O Rampla tem 3 vitórias nos últimos 20 jogos, cara. 17 jogos sem ganhar nos últimos 20. E ele jogando fora de casa, em 10 dos últimos 11 jogos, ambas as equipes marcaram. Nesse formato, frente a frente, nesse formato com o Liverpool em casa e o Rampla fora, 4 dos últimos 5 jogos foram acima de 2,5. E esse jogo, puta que pariu, o Rampla, cara, jogando... Ele fora de casa, ele fez até uma gracinha, acho que ele tem 2 vitórias e uma derrota. Eu sei que jogando em casa, ele tem 3 jogos e 3 derrotas, mano. Ele fez, acho que 1 gol, tomou 6. São 2 merda, mano. Eu vou em gols, eu vou de ambas marcam a 1,66, um acima de 2,5 a 1,80 e eu vou cravar a vitória do Liverpool a 2-1. E foram as análises pra hoje, galera. Se curtiram, se inscreve, tem vídeo todo dia. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.